Olá! Estamos começando mais um programa aqui na TV Sul. Hoje o assunto é Sermofu, a eleição 2021 da Sermofu que acontece nesse ano para presidente e conselho fiscal. A partir de hoje, todas as terças e quintas-feiras, estaremos trazendo aqui os candidatos a presidente da Sermofu para que os mesmos possam apresentar suas propostas sobre a empresa, sobre a cooperativa. E o nosso convidado de hoje, para a nossa primeira entrevista, é Alexandre Barcelos João, que é advogado e candidato a presidente da Sermofu 2021. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Beto. Boa noite a todos os teleouvintes. Alexandre Barcelos João, vem de onde? Beto, a vinda para Morro da Fumaça tem uma ligação direta com a Sermofu. O meu pai, contador de profissão, ele trabalhava em uma cooperativa agropecuária em Tubarão. Né? E a Sermofu estava num momento de crescimento que precisava ser organizada. Tá? Então, à época, o seu Paulino Bife, ele acabou contactando com um dos contadores daquela cooperativa, e que era a pessoa que acabou treinando o pai, ensinando o pai no cooperativismo. Né? E ele não poderia vir, mas disse que tinha um jovem muito bem preparado que poderia desempenhar esse papel com competência e seriedade. Então saiu o pai e a mãe, eu e o meu irmão recém-nascido, e cheguei aqui na cidade com 3 anos de idade. E daí para frente vivemos a vida toda aqui, construímos a maior parte das amizades estão aqui. Né? As partes mais importantes da vida foram vividas aqui, né? E é o lugar que a gente gosta, é o lugar que a gente quer, é o lugar que a gente deve, que a gente quer se dedicar. Alexandre, advogado, né? E parte da tua profissão foi dedicada ao cooperativismo, né? Sim, a gente presta assessoria, inclusive, para bastante pessoas no meio cooperativista, né? E hoje o sucesso da nossa carreira profissional ele também se deve a Sermofu. Quando começamos a advogar, prestamos assessoria para a própria Sermofu em um momento de outra transformação, no momento em que ela deixava de ser uma consumidora de energia elétrica para ser uma permissionária. Então, durante esse processo de credenciamento, até ela conseguir o contrato de permissão, então a gente participou diretamente com um bom corpo técnico, que a Sermofu sempre teve, fazer as adequações para firmar o contrato de permissão. Né? Então, a gente tem bastante experiência. Tá? Eu também sou, na região, o único advogado que frequentou uma MBA do setor energético brasileiro pela Fundação Getúlio Vargas. Tá? Então, existia engenheiro, técnicos daqui da Sermofu, inclusive, mas advogado, apenas eu que acabei cursando com eles. Falta apenas uma cadeira, né, e a apresentação do trabalho de conclusão. Muito bem, a nossa conversa de hoje é com um advogado, candidato a presidente da Sermofu, Alexandre Barcelos João. Vamos lá, tem alguém aí? Vamos. Estela Liz Felisberto, muito obrigado pela presença. Juliane Tesa de Costa, muito obrigado.
Edinete Teixeira Ricardo, muito obrigado. E a todos vocês que estão nos acompanhando nos grupos, nos locais de compartilhamento onde nós não conseguimos identificar. A todos vocês, muito obrigado. E nos ajude a compartilhar essa entrevista para chegar ao maior número de associados possíveis, para que todos conheçam os candidatos, para que todos, e inclusive convido você a acompanhar a entrevista dos próximos candidatos todas as terças e quintas-feiras, sempre às 19h30, aqui na TV Sul. Alexandre, por que ser candidato a presidente da Semofu? Beto, como eu falei, né, eu cheguei numa condição, eu digo, privilegiada na vida, né? Então eu sou um profissional reconhecido dentro do estado de Santa Catarina. Eu não sou um advogado anônimo, assim, a gente conseguiu um certo prestígio, a gente construiu boas relações, né? Eu cheguei a fazer parte de uma lista do tribunal, pro Tribunal Regional Eleitoral. Então, eu penso assim que a gente chegou muito longe, né? E que a base, o começo, os princípios, os valores, os relacionamentos foram todos construídos aqui, né? E eu não consegui sequer montar o meu negócio aqui. Então, eu pensei, repensei, tenho um ótimo projeto para oferecer para a sociedade, para os cooperados, para toda a Poligonal, e eu gostaria de retribuir tudo aquilo que eu pude colher daqui, eu gostaria de devolver. Então, essa construção intelectual, profissional, que eu obtive nos relacionamentos daqui, tá? Eu gostaria de devolver. Eu gostaria de devolver um projeto no qual a gente pudesse desenvolver comunitariamente, espalhar esse espírito cooperativista e viabilizar o desenvolvimento. Eu não sou interessado em crescimento, não, em desenvolvimento. E a Sermofu, no meu modo de entender hoje, ela tem condições de ser um braço das administrações públicas da Poligonal. Ela tem a condição de ser uma ferramenta muito importante para trazer o bem-estar, o bom convívio e o desenvolvimento para todos os cooperados. E eu acredito nisso, e é essa a ideia que eu vou entregar para os associados. Então, eu digo que na primeira vez na história de todas as eleições que eu acompanhei, que eu participei, né, alguém vem apresentar uma proposta. Então, eu quero dizer o que eu vou fazer, como vou fazer e por que eu vou fazer. Tenho 3 eixos aí que acredito que todos vão gostar e vão refletir bastante sobre essas propostas. Pois bem, você também pode acompanhar essa nossa entrevista. Estamos ao vivo pelo nosso canal, pelo nosso site, canal oficial, tvrsul.com.br, aqui pelos 2 Facebooks, TV Sul Comunitária e MF Sul Morro da Fumaça, e compartilhado também pelo Facebook Beto Madeira. Estamos também no YouTube TV Sul. E também, logo após a entrevista, nos diversos canais pelo WhatsApp que a gente tem, que a TV Sul ela comporta. O nosso convidado de hoje, então, é Alexandre Barcelos João, que é candidato a presidente da Sermofu nessa eleição que vem aí, em março de 2021. Alexandre, falasse em 3 eixos. Vamos ao primeiro. Primeiro, Beto, assim, a gente o mundo vive uma onda de mudança. E essas mudanças, elas são balizadas em alguns conceitos, tá? Um é transparência. E o que a gente pretende fazer? Tá? Pretende fazer uma reforma estrutural da forma como se administra a cooperativa. Tá? Isso é uma inovação e você não vai conseguir
Esse modelo não existe em outra cooperativa de eletrificação. Até onde eu conheço, ele não existe em qualquer outra cooperativa. Nós pretendemos, primeiro, aplicar o estatuto. Hoje se dá muito valor à cadeira do presidente. É o presidente da Sermofu. O presidente da Sermofu e o secretário da Sermofu, estatutariamente e nos termos da lei, ele só tem mais obrigação que os conselheiros. Mas é um órgão colegiado e as decisões elas são deliberadas ali. Não é decisão do presidente, não é decisão do secretário. A decisão é sempre colegiada. Então nós queremos primeiramente fazer com que valha, tá, essa disposição estatutária. Nós queremos que todos participem e que todos tenham vez e voz. Né? Como vamos fazer isso? Tá? Primeiro, nós vamos transmitir todas as reuniões por via de um canal de Facebook, seja do Conselho de Administração, seja do Conselho Fiscal, e que vai ficar disponível para qualquer associado acompanhar. Tá? O que eu quero fazer, tornar obrigatório a leitura da ata para aprovação integral e a disponibilização da ata, tá, no site da própria cooperativa. Por que isso? Tá? É a garantia para o associado de que tudo que se discute, tudo que se decide e o comportamento de cada um dos representantes dos associados ali vão estar ao julgamento do próprio associado. Tá? Não pode ser resolvido coisa em gabinete, não pode ser decidido coisa sozinho. Por quê? Você vai ler a ata, ninguém pode dizer que não participou dessa decisão, que não viu o que estava sendo decidido, que não concordava. Né? Então, o que tiver no papel é o que efetivamente aconteceu. Vai ver tanto por imagem, né, como vai ter a oportunidade de conferir se o que foi decidido ali é efetivamente o que está acontecendo. Tá? Nós pretendemos também fazer na reforma estatutária, tá? Nós vamos delegar expressamente a competência ao Conselho Fiscal para que ele contrate a auditoria. Então ele vai lá, vai fazer uma pesquisa de preço, uma pesquisa de mercado, lá 3 auditores e contrata o que for economicamente mais viável. Então nós vamos dar poder ao Conselho Fiscal para que ele possa participar também. Ele não vai emitir um parecer para aprovação ou rejeição de contas sem que tenha um relatório técnico contratado por ele e não por quem executa o orçamento. Né? Então ele vai ter confiança sobre o que está acontecendo aqui. Isso tudo traz transparência. Né? Pretendemos também criar, o portal já existe, mas nós vamos simplificar esse portal de transparência. Eu quero fazer a fachada do portal da transparência com 2 colunas. Uma de receita. Então, essas informações na primeira página devem constar a receita acumulada durante o ano, a receita acumulada do mês em curso e a receita acumulada da semana em curso. Por quê? Você vai saber exatamente o que está entrando de dinheiro ali. E se você tiver curiosidade, você vai abrir a conta. E você vai ver se essa receita é proveniente de algum serviço prestado pela Sermofu, se ela é decorrente da distribuição, da venda da energia, né? Ou se ela é de captação de recursos de terceiro, porque aí está faltando dinheiro, tem que colocar dinheiro ali. Tá? A outra coluna, eu pretendo que conste 2 ícones. Um de despesa, tá? Com os mesmos critérios. Despesa acumulada durante o ano, despesa acumulada no mês, despesa acumulada na semana. Tá? E um outro quadro embaixo, com investimento, no mesmo critério. Por quê? Eu quero investigar qual é a despesa e quais são as despesas. Eu quero ver o centro de custo. Então, na medida que tu aprofundar o teu conhecimento técnico ou a tua curiosidade, tu vai passando, abrindo as contas e verificando onde é que está sendo colocado o dinheiro. Tá? E em relação ao investimento,
ele vai ter condições de verificar que tipo de investimento está sendo feito, ou se é apenas uma maquiagem de balanço em que se joga despesa como investimento para ter um resultado positivo e poder trabalhar com o FATS, porque o FATS é sobra. Então, às vezes, aí a gente vai evitar qualquer maquiagem contábil, de modo que a transparência está garantida, e aí a eficiência do serviço vai aparecer. Tá? Por fim, e isso é um compromisso que a gente já assume aqui de público, tá? Eu quero acabar com a reeleição. Ninguém pode acostumar com a cadeira de modo a pensar que é dono. Então eu de plano já digo, eu sou candidato e, se eleito, presidente de um mandato só. Então vamos até admitir que o vice-presidente possa ser candidato a presidente, que o secretário possa ser candidato a vice, mas assim, se exerceu a função de coordenação, que não é comando, é de coordenação do Conselho de Administração, né? Você passa o chapéu e vai embora. Tá? A gente pode até criar um conselho de ex-presidentes com direito a voz e sem voto, para orientar, ajudar a orientar nas decisões. Mas eu entendo que cada cooperado tem que dar a sua contribuição e sair. Nós não podemos nos permitir acostumar com a cadeira e com as atribuições e confundir a nossa identidade com a identidade da cooperativa. Nós não podemos nos achar dono. Esse é o primeiro eixo. Muito bem. A nossa conversa hoje, para você que está chegando agora, muito obrigado. Compartilhe aí o nosso canal com seus amigos. A nossa conversa de hoje é com o advogado Alexandre Barcelos João, que é candidato a presidente da Sermofu, agora nessa eleição que está vindo aí, no mês de março. E a TVRSul, mês de março de 2021, e a TVRSul vai estar na discussão, na conversa, na apresentação dos candidatos, para que você, quando for à urna, consiga votar com muita tranquilidade e com vontade de eleger o seu candidato de preferência. Vamos lá, quem está conosco? Mário Alves Pereira, boa noite, muito obrigado. Cecília Pellegrini, muito obrigado. Juliano Kelly, muito obrigado. E Emerson Joaquim, a todos vocês, muito obrigado pela companhia. É uma alegria recebê-los todos aqui. Alexandre, vamos ao segundo eixo. Segundo eixo, Beto, é eficiência. Então, assim, a gente não pode mais desperdiçar recurso. O sistema cooperativista de eletrificação rural, ele vem com a espada no pescoço há muito tempo e vem sobrevivido à retirada do subsídio de compra. Eu acho que esse subsídio que as cooperativas recebem na compra da energia elétrica, pelo modelo do Estado que se desenha, um modelo mais leve, mais liberal, um modelo mais de mercado, né, ele tende realmente a acabar agora. E se esse subsídio acaba agora, tá, nós teremos uma das energias mais caras da região. Então, assim, hoje nós temos um preço e uma energia de qualidade, mas nós temos um aporte do Estado que garante isso. Então, algumas cooperativas começaram a se preparar de um ou outro jeito para sobreviver a esses tempos de vacas magras que virão, né? Eu compreendo que nós temos que, num prazo mais rápido possível, né, viabilizar uma subestação 69 e preparar para ir ao Mercado Livre. Tá? Isso tem que fazer emergencialmente. Mas eu entendo que nós devemos gerar outras ferramentas que não contaminem o espírito do cooperativismo, mas que o cooperativismo possa ajudar a fomentar. Então nós vamos criar 2 SAs de capital aberto para associado, para que todos os associados possam participar, e que a Sermofu, por via de autorização da Assembleia, irá fazer parte. Tá? Então, essas 2 empresas, elas vão produzir riqueza para os associados e para a própria Sermofu.
de modo que a gente possa ter uma estrutura financeira maior e gerar riqueza para os associados. A primeira SA, ela consiste em um banco de serviços digital. Nós não vamos abrir agência em princípio, mas nós vamos ter uma plataforma de gerenciamento das contas e vamos estimular os associados, sobretudo as empresas, o comércio, a que movimentem toda a folha de pagamento, o que puder ter de movimento financeiro, que o façam nesse banco que é deles. É deles. Tá? E o que acontece? Os serviços que pagamos ao Banco do Brasil, que pagamos à Caixa Econômica, que pagamos ao Bradesco, que pagamos inclusive ao Sicob, que é um sistema cooperativista, nós vamos pagar para um banco que fica aqui. Então o dinheiro vai ficar aqui e a riqueza vai ficar aqui. Eu imagino e tenho uma projeção, considerando o número de associados e o volume de recursos que pode girar em torno disso, que num curto espaço de tempo a gente consiga a concessão, o número de compensação do banco. E a gente não precise utilizar outros bancos para poder sobreviver. Tá? E quando chega a isso, tá, nós vamos poder operar com cartão de crédito também. Tá? E aí o retorno dos cartões de crédito também acabam ficando aqui na Poligonal. Eu imagino que em 5, 6, no máximo 7 anos, nós possamos transformar esse banco de serviços, tá, em um banco de fomento de pequenos negócios dentro da Poligonal. Nós podemos subsidiar pequenos negócios aqui dentro. Não só gerar emprego, gerar oportunidade. Né? Gerar negócios mesmo, propriamente dito. Então esse eu acho que é um projeto espetacular, e em conversa com outras pessoas, né, e já me perguntaram, isso não tem como fazer no âmbito de todo o sistema cooperativista? Tem, mas nós precisamos que ele nasça aqui. Nós precisamos que ele nasça aqui, nós precisamos controlar essa tecnologia aqui. Né? Nós precisamos dar prioridade à nossa poligonal, nós precisamos crescer, precisamos ajudar os prefeitos, ajudar os vereadores, ajudar a população, né? Nós precisamos desenvolver nosso local, precisamos criar riqueza para todos e não para alguns. Esse seria o segundo eixo. Ainda no segundo eixo tem a outra SA, que seria uma SA de geração de energia elétrica. Tá? Então, os desafios são um pouco maior, porque o que nós pretendemos fazer é organizar os 6 municípios da Poligonal e convencê-los de que a gente pode resolver um problema ambiental moderno. Nós queremos produzir inicialmente até 5 megas com o lixo. Então a gente vai promover, ao invés de gastar só com o aterro sanitário, nós vamos aproveitar a produção do resíduo sólido para gerar energia elétrica. Uma usina, uma coisa assim? Uma usina, exatamente. Então, a nossa região, e eu não estou falando só de Morro da Fumaça, aqui no sul do estado, por conta da mineração que nos trouxe muito desenvolvimento, nos trouxe progresso, é com tijolo, a telha, o carvão, né? Mas ele nos deu um conceito ambiental negativo. Então eu acho que a gente resgata esse amor ao meio ambiente sem criticar qualquer tipo de operação. Por quê? Porque nós iniciamos, a gente dá um pontapé de modo a unir a todos, né? E com a força política dos 6 municípios, dos representantes da região, a gente viabilizar, fazer com que o lixo ele deixe de ser uma despesa e passe a ser uma receita. Que no futuro, eu imagino que quando isso estiver pronto, redondo, pago, viabilizado, pode reverter diretamente no bolso do cidadão, na taxa de iluminação pública, da coleta do lixo. Né? A gente vai ter abundância de energia elétrica, é um modelo tranquilo para que o investidor
que queira se instalar aqui, o próprio modelo de empresa tem condições de viabilizar o fomento, a produção da energia elétrica para atender as instalações aqui na região. Tá? E a partir dos 5 megawatts, que aí ela já está rodando, está produzindo energia elétrica, a gente passa a fazer o investimento forte em fotovoltaica e eólica. Tá? Por quê? Porque as nossas indústrias precisam ter energia competitiva aqui. Né? Precisa ser energia de qualidade e o preço muito acessível. Porque os demais insumos têm preço de mercado. Então, o que vai proporcionar uma melhor remuneração ao trabalhador ou uma pior remuneração ao trabalhador é, na maioria das indústrias, o custo que ele tem com a energia elétrica. E com essa ideia nós vamos transformar a energia elétrica não em um custo, mas em um investimento, porque todos os associados podem participar da geração, com o recurso que lhe convir. Se eu tenho R$1.000 para investir, eu posso investir R$1.000. Se eu entendo que o negócio é bom e quero investir R$100.000, eu vou investir R$100.000. E se eu puder investir R$1.000.000, eu vou investir R$1.000.000. Eu já digo que, como cooperado, tanto o banco quanto a geradora de energia elétrica, todo o recurso que eu tiver disponível para fazer poupança, eu vou aplicar nessas duas empresas. Que é daqui também. É daqui e eu tenho certeza que ela é pungente, ela é muito viável. Porque é a riqueza que a gente gera aqui que paga para outra, a gente passa a consumir. Né? Então, assim, mas se a gente vai para o mercado livre e há uma tendência que a cooperativa, por ser uma permissionária, tenha preferência nos preços mais baratos de leilão, né? Por que eu vou produzir uma energia que pode ser que tenha o mesmo preço ou seja um pouquinho mais caro? Né? Eu posso, essa empresa pode vender no Mercado Livre também mais caro do que a energia que nos é fornecida. Então, assim, ele é totalmente viável. É totalmente viável. Alexandre, só uma pergunta que eu acho que é importante. Hoje a questão de geração de emprego, enfim, é um compromisso, quando se fala nisso, é compromisso do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Por que você aponta a Sermofu como uma geradora de riqueza e também uma geradora de emprego e renda? Beto, como eu disse, a gente está numa época de mudança, tá? E eu entendo que ela tem esse potencial. Nós não podemos hoje largar esse compromisso nas costas só da administração pública municipal, estadual ou federal. Acho que nós temos, e por isso a cooperativa não é o conselho de administração, não é o presidente, são os cooperados. Então essa é a nossa parte para fazer com o desenvolvimento. Quando iniciaram a Sermofu, carregavam poste nas costas para levar energia, levar desenvolvimento. Os fundadores fizeram o sacrifício necessário para desenvolver a região. Tá? Então hoje nós não podemos mais nos permitir ser apenas um vendedor de energia elétrica. Eu acho que nós não podemos permitir isso. E nós não podemos sentar na calçada e esperar que esse ambiente, que é muito competitivo, do meio da distribuição de energia elétrica, porque o valor da fatura ele vai apertar, as condições vão ficar difíceis. Tá? Eu não posso permitir que o espírito cooperativista, o espírito de bem-estar do associado, o espírito comunitário que tem uma cooperativa, ele morra. Então, eu acho que esse projeto ele é viável e a gente quer fazer com que toda a poligonal, não é só Morro da Fumaça, não, a gente tem que interagir, a gente tem que olhar para dentro e dizer o seguinte, olha, nós somos bons, nós temos oportunidade e nós vamos ajudar o poder público a mudar a cara. Nós vamos gerar riqueza e nós vamos gerar melhor qualidade de vida para cada associado. Muito bem.
Vamos discutir ainda o terceiro eixo aí, né? Terceiro eixo. Muito bem, Hader, tem alguém aí? Vamos lá, ver quem está conosco. Gregory Goulart, muito obrigado. Maristela Zanata, que bom tê-lo conosco. Quem? Joel com Prudêncio, muito obrigado. Joelson. Edna Maria Martins, muito obrigado. Oi, Josiane, muito obrigado. Juscelia Aguiar, todos vocês, muito obrigado. Para você que não se inscreveu ainda no nosso YouTube para acompanhar todas as entrevistas, vai lá, se inscreva, toque o sininho, porque todas as nossas entrevistas você vai conseguir receber aí o toque no seu celular, ou enfim, onde você possa assistir com tranquilidade. E também nos nossos Facebooks. O perfil do TV Sul Comunitária já não tem mais como adicionar as pessoas, né? Mas você pode ir no MF Sul Morro da Fumaça, ou então na nossa página TV Sul, que tem espaço suficiente para você nos acompanhar nesses canais. Tá bom? Como é que é? Ricardo Guedin, o vereador Ricardo Guedin, que também a semana que vem vai estar aqui conosco também, numa entrevista sensacional aí, explorando bastante aí esse vereador de primeiro mandato, que estará aqui conosco apresentando as ideias para você. O nosso convidado hoje é o advogado Alexandre Barcelos João, que é candidato a presidente da Sermofu 2021, é o nosso convidado de hoje. Alexandre, já falamos do primeiro eixo, do segundo eixo, para você que está chegando agora. Depois, não perca a oportunidade de acompanhar essa entrevista desde o início, tanto essa como as outras, para você fazer comparativos, para você discutir com seus amigos, conversar e escolher a melhor proposta para que você possa eleger assim a melhor direção para a Sermofu para esses próximos 4 anos que virão por aí. Alexandre, terceiro eixo. O terceiro eixo é o que mais identifica com a nossa proposta. Tá? O terceiro eixo é amor. Tá? E amor é um sentimento nobre. Amor não é paixão. Amor é algo que tu escolhe a exercer. Tá? Então, o que pretendemos fazer? Nós precisamos resgatar os espíritos comunitários. Nós precisamos fazer as comunidades participarem e interagirem. A gente precisa voltar a chamar todo mundo pelo nome e saber quem é filho de quem e um se preocupar pelo outro. O objetivo da Poligonal, o objetivo de desenvolver, o objetivo de se tornar transparente é aproximar as pessoas. Eu penso que de tudo que eu vivi até agora, dentro de Morro da Fumaça, em relação à cooperativa, né? É A que não conversa com B, é C que disputa com D. Precisamos criar uma sinergia. Precisamos trabalhar com a cultura, a arte. Nós precisamos fazer as pessoas interagirem e oferecer o que tem de melhor um para o outro. Precisamos fomentar a ideia de que nós precisamos se dedicar um para o outro. Nós precisamos construir isso, nós precisamos reconstruir, precisamos resgatar o espírito que norteava a nossa infância. Nós somos mais velhinhos um pouco, né, Beto? Então, isso nós precisamos fazer. E eu acho que dentro desse ambiente todo, nós podemos ser um dos animadores. A gente pode contribuir muito com isso. Então, as assembleias que hoje elas são rápidas, por que elas não são festivas? Por que não é um ambiente para você ir com a família? Para você desenvolver nos seus filhos, os seus netos, os seus amigos, o espírito de cooperação? Nós temos que fazer isso. Nós temos que olhar para dentro da Poligonal, olhar para o nosso vizinho, olhar para os nossos amigos, olhar para os nossos companheiros, olhar para as pessoas e dizer o seguinte: a gente pode se ajudar. E acho que
o espírito cooperativista é a essência disso. É cada um ser respeitado pela sua participação. Então, esse, para mim, é o carro-chefe. É a gente ser o animador e poder gerar fomentar essa convivência cada vez mais comunitária, mais dedicada um ao outro. A gente pretende democratizar isso. Utópico? Não, real. A gente só precisa começar. A gente só precisa acreditar. E por isso, Beto, se me permite, eu já quero pedir para todos os que eventualmente estejam nos vendo, né, que realmente reflitam sobre a proposta, que conversem com as pessoas, com os associados, né, que acreditem nessa proposta de mudança que não é situação nem oposição. Nessa proposta que é uma construção de consenso. Nessa proposta que é uma mudança para um desenvolvimento, para um vir a ser melhor. Então, esse é o nosso 3 eixos de trabalho, de proposta, e é para isso que a gente pretende dedicar os próximos 4 anos de vida. Muito bem, tem alguém, Rally? Vamos lá. O Ricardo, que nós já cumprimentamos, né? Enfim, a todos vocês que estão aí nas redes sociais, muito obrigado. Nos grupos, né? As pessoas nos grupos. E você tem a oportunidade de, depois essa entrevista ficará à disposição no nosso site, tvsul.com.br, aqui nos Facebooks, TV Sul Comunitária, Emerson Morro da Fumaça, e também no Beto Madeira, lá no YouTube, TVR Sul, lá no LinkedIn também, TVR Sul, enfim, nos diversos canais da TVR Sul. No WhatsApp também você vai poder acompanhar, e também a entrevista com o áudio na nossa rádio. Você pode pedir o aplicativo aí pelo telefone, o 996466868, ou então, e aí no nosso site também está lá o aplicativo onde você possa instalar no seu celular, está nos ouvindo também. Quem? Lisandro Rocha, muito obrigado pela participação aqui conosco. Alexandre, aquilo que eu não te perguntei, estamos chegando no final da nossa entrevista, lembrando a você que o mesmo espaço que nós cedemos aqui para o candidato Alexandre será oferecido para todos os candidatos da mesma forma, para que todos tenham a mesma oportunidade de expressar aí as suas propostas e as suas ideias. Alexandre, aquilo que eu não perguntei, que tu gostaria de deixar dito, pode se dirigir àquela câmera ali, fica à vontade. Beto, primeiro eu quero agradecer e parabenizar, porque esse é o espírito que a gente fala. Democratizar, levar o conhecimento, promover o direito de escolha, né? E isso você está nos ajudando a fazer. Tá? Muito obrigado por isso. Tá? Gostaria de pedir a todos os teleouvintes, né, a todos que nos acompanhem, né, que reflitam e analisem bem a proposta. Tá? Nós pretendemos, se tiverem outras oportunidades, inclusive, a falar um pouco mais aí sobre a cooperativa, sobre como funciona, as condições que estava, que está, que pode ficar, né? As estruturas de funcionamento. Gostaria de falar muito sobre isso, mas fica para uma outra oportunidade, que o importante agora é a gente levar a proposta, né? E agradecer a todos por nos ouvir. Mando um abraço para todos os amigos, e que a nossa, não é a nossa chapa, nós estamos formando um grupo, tá? E a gente não está divulgando o nome, porque a formação de um grupo ele é um tanto quanto maior. Né? Então, logo, os grupos, né, eles identifiquem todas as lideranças, e aquelas que estiverem no momento mais preparadas e com disposição para contribuir nessa mudança
que propomos, né, a gente divulgará a todos os membros dessa chapa, né? Muito obrigado e que Deus nos abençoe e que todos façam uma boa eleição e uma ótima assembleia. Que todos possam participar de alguma forma e cuidar dessa cooperativa que é um pedacinho de cada um de nós. Obrigado. Muito bem, foi uma alegria recebê-lo aqui também, Alexandre. E vamos ter outra oportunidade, sim. O Alexandre vai voltar aqui na TV Sul para continuar a sua proposta, para que você acompanhe com maior detalhe toda a proposta do Alexandre e da sua equipe. Alexandre, foi uma alegria de fato recebê-los aqui e a gente volta a conversar. Tá bom, meu cara? Obrigado, querido. A gente pode detalhar isso nas redes sociais também, caso queiram acompanhar, fiquem à vontade. Obrigado. Sim, essa entrevista vai ficar aqui em todos os nossos canais, gravado, onde você vai poder compartilhar, assistir, discutir com seus amigos. Isso faz bem para o processo democrático da Semofu, que está aí, apresentado para você. Estaremos trazendo aqui, então, em outras oportunidades, todos os candidatos a presidente. A todos vocês, muito obrigado. E nós voltamos na próxima terça-feira, às 7h30 da noite. O nosso convidado vai ser o atual presidente da Semofu, o Rodi Reco, que é candidato a presidente da Semofu, da cooperativa, estará aqui conosco na próxima terça-feira, às 7h30 da noite. Forte abraço, até lá.